muito bem, estamos aqui em mais um vídeo, mais um conteúdo para você. E nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre como escolher as fontes de tráfego para a farmácia. Esse vídeo vai ser bem curto, mas eu acredito que nas dicas que eu vou trazer aqui, elas vão te ajudar em você enxergar a maneira como você atrai as pessoas para a sua farmácia de um jeito um pouquinho diferente. Então vamos lá. Primeiro eu preciso deixar claro para você o que é uma fonte de tráfego. Então vamos lá, deixa eu só arrumar aqui a tela. Olha só, fonte de tráfego é todo canal que tem como resultado atrair o cliente ou possível cliente para a farmácia. Então, todas as ações que você faz, todo o canal que você usa para atrair pessoas para a farmácia é como se fosse uma fonte de tráfego. E dentro desse contexto de atrair as pessoas para a farmácia, qual é um dos principais erros que os gestores cometem? Um dos principais erros que os gestores cometem é esse daqui, ó. Escolher um canal, ou seja, ir para um caminho, determinar ações, fazer atividades para atrair pessoas para a farmácia sem um planejamento e sem um contexto. E qual é um planejamento e qual é um contexto que você pode utilizar? É sobre isso que eu vou falar nos próximos minutinhos. Mas esse erro ele é muito comum de se encontrar. Por quê? O que acontece? O proprietário vai lá, o gestor vai lá, escolhe os produtos na prateleira, pega esses produtos e anuncia. E aí ele anuncia em vários canais, ele anuncia nas redes sociais, ele anuncia por meio de panfleto, de tabloide, de rádio, de televisão e tudo mais, mas tudo isso é escolhido aleatoriamente, tudo isso é escolhido sem um motivo, sem um porquê. Né? E dentro desse motivo, dentro desse porquê, se você acompanha aqui o meu canal, se você participou de alguma das minhas aulas que eu faço de terça-feira, se você já me acompanhou em outros lugares, você sabe que o método que eu trago, que o método que eu sugiro é composto de 5 passos. Né? E quais são esses passos? Primeiro é diagnóstico. Antes de você sair anunciando qualquer produto que seja, o mais importante é que você entenda o que está acontecendo com a sua farmácia. Não adianta simplesmente você pegar produtos e sair anunciando. Antes disso, você precisa entender o que está acontecendo, ver quais são os principais problemas no que diz respeito à atração, a vendas, e aí toda a campanha de marketing, tudo que você vai fazer, vai ter como base, vai ter como objetivo resolver esses problemas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto as ofertas. As ofertas, elas precisam ser planejadas, precisam ter um tema, precisam ser contextualizadas. Isso é uma coisa muito importante e aqui até no canal mesmo tem alguns outros vídeos que eu falo mais especificamente sobre isso, você pode dar uma olhadinha. Depois vem o tráfego, né? Então vamos lá, você entendeu o que está acontecendo com a sua farmácia, você cria ofertas para resolver esses problemas e aí agora sim você escolhe estrategicamente qual é o melhor tipo, qual é a melhor maneira, qual é a melhor forma de você atrair essas pessoas e aí você faz isso. Depois você gera relacionamento com essas pessoas e a junção de tudo isso é a campanha. O relacionamento você gera por quê? Através de um relacionamento você consegue criar uma relação de amizade com o seu cliente e através disso você consegue fidelizar ele ainda mais e consequentemente fazer mais vendas. Mas voltando ao tráfego, falando sobre o principal erro, muitos empresários mesmo, e muitas farmácias estão errando nesse ponto aqui. Qual é esse ponto? Elas vêm direto para o tráfego. Elas não pensam em diagnóstico, não tentam entender qual é o motivo e não traçam metas para a farmácia. Elas não criam ofertas de maneira estratégica, de maneira pensada, de maneira planejada e simplesmente escolhem os produtos e saem anunciando esses produtos para atrair mais pessoas para a farmácia. E esse é um erro que está custando caro para muitas e muitas empresas. Beleza? Um outro ponto desse vídeo que eu quero tratar também eu falei aqui sobre os canais, né, sobre o tráfego, sobre como você atrair mais pessoas para a farmácia. E quais são esses canais? Vitor, tá legal, você está falando sobre atrair pessoas, mas quais são os canais? Do que você está falando? Eu estou falando do que provavelmente você também já conhece, né? Que é o quê? Eu estou falando de tabloide, eu estou falando de panfleto, eu estou falando de anúncio em jornais locais, eu estou falando de rede social, eu estou falando de pintura em muros, eu estou falando de anúncio em jornais locais, falando de brindes, distribuição de brindes e assim por diante, eventos, rádio, TV e muitos outros. Né? A forma que você tem de atrair pessoas para a farmácia são inúmeras. E isso quem manda muito é a criatividade. Quanto mais criativo você for, quanto mais você tiver um pensamento em relação a isso, mais maneiras inovadoras você vai achar de atrair o cliente para sua farmácia. Então, olha só. Primeira coisa
Uma fonte de tráfego é o que atrai a farmácia. Depois, qual é o principal erro? Os empresários eles estão atraindo pessoas sem um contexto, sem um método. Então é importante que você tenha isso. E aqui no canal eu tenho outros vídeos falando exatamente sobre isso. E quais são esses canais? São todos esses que eu acabei de falar, que a maioria das farmácias já estão acostumadas. E qual é um outro erro? Que esse erro ele é um erro muito comum e ele também é um erro muito importante, que é o seguinte, não escolher também estrategicamente qual é o melhor canal usar. O que eu quero dizer com isso? Às vezes tem empresários que eles vêm aqui, eles sabem exatamente o que é uma fonte de tráfego, eles vão lá e fazem um planejamento para atrair a melhor fonte de tráfego, aí eles vêm aqui, escolhem o melhor canal para poder anunciar, mas não fazem isso de maneira estratégica. O que eu quero dizer com isso? Existem algumas coisas que a gente tem que pensar, que a gente tem que analisar antes de escolher qual é o melhor canal para anunciar. Por exemplo, pesquisar o concorrente, para saber algumas coisas sobre os seus concorrentes, para então você escolher qual é o melhor canal. Vamos entender o que é isso? Olha só, o que ele faz e quanto ele custa. Qual é a dica que eu dou para você? Você vai pegar os seus 3 principais concorrentes, aí da sua rua, da sua cidade, do seu bairro, e você vai fazer um levantamento e vai entender o que ele faz e quanto ele gasta. Mas, Vitor, como que eu vou descobrir isso? É muito simples. Por exemplo, se você passa e sabe que todo dia tem um tabloide na porta dessa farmácia do seu concorrente, então você sabe que todos os meses ele faz um tabloide. E você tem uma noção, você sabe mais ou menos o custo que é um tabloide. Por exemplo, quanto que custa 1000 tabloides no mês? Será que ele distribui mais de 1000? Será que ele distribui menos de 1000? Então, por aí você consegue ter uma noção. Se todas as semanas você ouve carro de som, você sabe quanto custa a hora de um carro de som. E aí, a partir disso, você consegue fazer algumas projeções. Por exemplo, poxa, meu concorrente ele faz tabloide, ele faz carro de som e anuncia na rádio. Qual rádio que ele anuncia? Liga lá e pergunta quanto é para você anunciar também. Poxa, quanto custa um tabloide? Pô, liga numa gráfica, descobre quanto que custa 1 milheiro, 2 mil, 3 mil tabloides. Liga lá no carro de som e pergunta quanto que é a hora. Ah, Vitor, mas por que eu vou fazer isso? Qual que é a minha vantagem em fazer isso? A vantagem de fazer isso, ela é muito importante, porque você entendendo isso sobre o seu concorrente, você vai conseguir responder essa pergunta aqui. Tem algo que eu posso fazer melhor do que eles? Tem algo que eles não estão fazendo e eu posso fazer? Então, quando você para pensar nisso, algumas respostas vão surgir e elas podem direcionar a maneira como você atrai as pessoas para a farmácia. Eu vou dar um exemplo bem simples. Digamos que você pesquisou o seu concorrente e você descobriu que o seu principal concorrente, ele gasta em média 5 mil reais por mês com o marketing. E aí você olha para o seu orçamento e você fala, poxa vida, meu concorrente ele faz um monte de ação e ele está gastando ali, eu acredito que cerca de 5 mil reais. E eu não tenho mais do que 500 reais por mês para gastar com o marketing. E agora, o que eu faço? Aí, como sua verba é pequena e o que você tem que fazer você não pode errar, porque senão você vai jogar toda uma pequena verba que você tem, ou às vezes você até tem uma verba maior, mas o grande ponto aqui é, quanto mais estratégico você for, quanto mais você acertar em gastar esse dinheiro para atrair pessoas, mais resultados você vai ter. Então o que você deve pensar? Poxa, peraí, o meu concorrente está gastando ali 5 mil reais, eu tenho 500, eu tenho 1000, eu tenho 2000, eu tenho 10 mil. Deixa eu entender e deixa eu ver o que ele está fazendo. E aí você faz uma lista. Peraí, ele faz tabloide. Cara, o tabloide que ele está fazendo é bom? Será que eu consigo fazer uma coisa melhor? Olha, ele está fazendo anúncio no carro de som. Esse anúncio que ele faz é bom? Será que eu consigo fazer melhor? Olha, ele ainda não tem nenhuma presença social, nenhuma presença digital. Ele ainda não usa lista de transmissão. Opa, um ponto de atenção aqui, não tem lista de transmissão. Olha, ele ainda não tem um perfil nas redes sociais. Opa, ele não tem perfil nas redes sociais. Qual é o principal objetivo aqui? É você entender o que o seu concorrente faz, como ele faz e se ele faz isso de uma maneira efetiva, se ele é bom em fazer isso. Porque analisando isso você pode entender se tem coisas que ele não está fazendo e se tiver coisas que ele não está fazendo você pode anotar isso. E se tem coisas que ele está fazendo, mas você tem condições, verba e contatos para fazer isso melhor do que ele faz. E aí, como a concorrência ela é muito acirrada e como você se posicionar na mente do seu cliente é muito difícil,
Quanto mais coisas inovadoras você fizer, quanto mais coisas que ninguém está fazendo você fizer, mais fácil vai ser você se posicionar na frente do seu concorrente e se posicionar na mente do seu consumidor. Por exemplo, se você é o primeiro a ter uma rede social na sua cidade, os clientes você vai ser a primeira farmácia a se posicionar na mente dos seus clientes como alguém que tem uma rede social, como uma farmácia tem uma rede social, e assim em vários outros canais. Então, quando você consegue fazer esse levantamento, o que você pensa? Tem algo que eu posso fazer melhor do que ele, e tem algo que eles não estão fazendo. E aí talvez esse seja um caminho para você seguir. Você vai exatamente por esse caminho, você vai exatamente nessa direção para você ser o primeiro a fazer isso, para você ser inovador nessa área, e aí você vai tirar a mente do seu cliente daquele modismo, né? Porque às vezes aí na sua cidade, no seu bairro, da sua rua, todo mundo faz tabloide, todo mundo faz tabloide, todo mundo faz tabloide. Quando tiver a primeira rede, a primeira farmácia que fizer um carro de som, aí vai sair daquele senso comum, né? Não, peraí, nossa, ele ouve, ele tem mais um ponto de conexão, tem mais um ponto de conversão com o seu cliente. Beleza? Então fica essa dica para você escolher da melhor maneira possível o tráfego para sua farmácia. Recapitulando, primeira coisa você precisa de um método. E aqui no canal eu já falei para você que tem vídeos falando sobre isso. Segundo, quais são os principais erros? Aqui temos os canais, né? E depois, qual é o erro principal? Um erro muito cometido é não escolher estrategicamente os canais. Então, faça uma pesquisa com seus concorrentes, entenda o que eles fazem, se eles são bons, se eles não fazem, e a partir disso, você determina por onde você vai atrair as pessoas. Beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado. E eu quero te fazer um convite. Na descrição desse vídeo, aqui embaixo, você vai encontrar um link, e dentro desse link, você clicando e indo para a página, você vai conhecer um pouco mais sobre o meu processo de mentoria. E o que é esse processo de mentoria? É um processo onde eu acompanho proprietários e gestores de farmácia durante 8 semanas para ajudar eles exatamente nisso daqui. A criar um diagnóstico, criar ofertas, criar tráfego, atrair pessoas, gerar relacionamento com essas pessoas e vender mais. E não só vender mais, mas atrair clientes, fidelizar esses clientes mais de uma maneira lucrativa. Beleza? Então é só ir aqui na descrição desse vídeo e lá tem todos os detalhes para você. E uma outra coisa também, eu quero te fazer um convite. Se você caiu nesse canal de paraquedas, se você ainda não assinou o canal, clica aqui embaixo em inscrever-se, depois clica no sininho para que o YouTube te avise todas as vezes que tiver um conteúdo novo aqui no meu canal. Beleza? Então é isso. Até o nosso próximo vídeo, até o nosso próximo conteúdo. Fui!